Eleições 2020. Já está em estudo pelo Congresso Nacional a possibilidade de adiar a disputa municipal deste ano para novembro ou dezembro. A Justiça Eleitoral mantém o calendário, considerando ainda o mês de outubro. Nesse cenário de pandemia e muitas dúvidas, né? Fica ainda muito mais difícil a gente saber uma posição, né? Seria possível prorrogar os mandatos de prefeitos e vereadores? Vamos saber. Vamos ter mais informações nessa matéria? Roda para nós. Inicialmente, as eleições municipais estão marcadas para o dia 4 e 25 de outubro. Para a Justiça Eleitoral, o calendário segue como está. No entanto, o Congresso Nacional estuda a possibilidade de um adiamento para 15 de novembro ou 6 de dezembro. Essa seria uma forma de evitar a prorrogação dos mandatos de prefeitos e também de vereadores. No entanto, qualquer mudança não é tão simples quanto parece. Há questões políticas e jurídicas também. A Constituição Federal é que determina o prazo de eleições. Então, no texto constitucional, está muito claro as eleições de 4 em 4 anos, exatamente a data da eleição. Então, se você olhar o texto constitucional, você vai ver que é no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao fim do mandato vigente. Ela tem um outro dispositivo, que é o artigo 16, que é o chamado princípio da anterioridade eleitoral. Ou seja, qualquer modificação no processo eleitoral, ele tem que ser realizado pelo menos um ano de antecedência em relação à eleição. O cientista político acredita que um adiamento para novembro ou dezembro não seria vantajoso. Já uma prorrogação dos mandatos até 2022 também traria implicações. Porque pensa um pouquinho, nós podemos ter a seguinte situação, de prefeitos mal avaliados, né? Então, prefeitos de cidades que estão numa situação complicada de avaliação e você estaria com uma caneta alterando o mandato desse indivíduo. Uma vantagem em adiar a eleição seria o redirecionamento do fundo eleitoral para o combate à pandemia. Se você não tem eleição esse ano, o fundo eleitoral pode ser remanejado para utilização no combate à pandemia e etc. e tal. O advogado, professor e especialista em direito eleitoral, Guilherme Gonçalves, faz parte da ABRADEP, a Associação Brasileira de Direito Eleitoral e Político, que encaminhou estudos sobre as eleições para o Congresso Nacional e o TSE. A proposta é de um adiamento para dezembro deste ano. Nós propusemos toda uma série de arranjos, tanto na parte da lei eleitoral e da lei dos partidos políticos, quanto nas resoluções do TSE, para compatibilizar o processo eleitoral com essa mudança de data. Ele diz ainda que uma prorrogação dos mandatos é inviável. Para unificar agora, nós teríamos que violar um princípio constitucional extremamente relevante, que é o princípio da temporalidade certa dos mandatos, né? E a respeito dessa matéria, o Supremo Tribunal Federal já tem uma decisão antiga, de 1957, sob a égide da Constituição de 46, que era uma Constituição democrática, onde apontou que a prorrogação de mandatos que foram concedidos com o tempo certo viola o princípio democrático, a cláusula constitucional da própria normalidade democrática. No entanto, ele ressalta que qualquer mudança que seja feita no calendário das eleições deve ser exclusiva para essa situação específica de pandemia e apenas para este ano. Estamos fazendo essas alterações tão somente em face da pandemia da Covid-19, né? Num cenário e posteriormente, se Deus quiser, superada essa pandemia, nós voltamos à normalidade das eleições tradicionais do nosso país. Esperar mais um pouquinho, né, pessoal? Vamos ver o que vai acontecer na sequência aí. Não sei se vai mudar, não, né? Quando se fala em politicagem, é difícil mudar, difícil mudar a data de uma eleição. Mas, quem sabe agora por conta dessa pandemia, né?